Quais são as dúvidas que atrapalham o seu dia a dia? Hoje eu vim aqui para tirar algumas dessas dúvidas. Por exemplo, eu fiz a SD, a solicitação de, como você explicou, e passei para o cliente, mas ele não pagou o boleto. E agora? Tem como enviar a segunda via? Eu preciso enviar os documentos para a CETESB, mas eu não sei se vai dar tempo. Tem problema? Eu estou cobrando, mas meu cliente não quer me mandar o documento que a CETESB está pedindo para substituir. Acho que eu vou perder o prazo de atendimento. Tem prorrogação? Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. As pessoas sempre estão enviando perguntas e dúvidas sobre alguns assuntos relacionados a licenças e autorizações florestais. Então, a gente vai responder a alguma dessas perguntas. Não pagar o boleto da CETESB é uma situação que acontece. E eu te falo que é mais comum do que a gente pode imaginar. A gente só tem que tomar cuidado para que isso não aconteça muito, pois existe uma informação no registro de solicitação, aquela listagem de documentos que você tem que enviar para o portal e-ambiente, que diz que se o valor não for pago, a SD, a solicitação do formulário, vai ser cancelada. Não tem jeito, o órgão ambiental não vai emitir uma segunda via de boleto, nem vai conseguir prorrogar a data de vencimento para você. Daí o que tem que ser feito é fazer uma nova SD, gerar um novo boleto e recomeçar o procedimento todo novamente. Então, para não ter erro, o boleto de pagamento de preço de análise da CETESB tem vencimento em 10 dias corridos do dia da solicitação, ok? Avisa seu cliente desse prazo para não acontecer isso. Qual a consequência de não enviar os documentos no e-ambiente? Eu acabei de te informar do prazo de pagamento do boleto da CETESB. E depois desse prazo, o outro prazo que você tem que prestar atenção é o do envio de documentos. Ou seja, depois que você fez o formulário solicitação de ASD, você tem 120 dias para subir, para fazer o upload dos documentos no portal e-ambiente. Pois bem, se você não enviar os documentos em 120 dias, se você não colocar nada, não subir nada no e-ambiente, quando for 1 minuto após os 120 dias, a sua SD será cancelada. Isso mesmo, ela fica inoperante para você e não tem como abrir essa tarefa de incluir documentos, a menos que você tenha uma boa justificativa para isso. E é o mesmo caso do boleto que não foi pago. A SD é cancelada e não tem como começar o procedimento nesta SD de novo. Tem uma coisa para prestar atenção também. Quando você está subindo os documentos, existe uma opção de salvar em rascunho, disponível no e-ambiente. Caso você deixe documentos no rascunho, isso não garante o envio ao órgão ambiental, ok? Como o próprio nome diz, é uma opção de rascunho. Enquanto você não clicar em enviar, os documentos não são transmitidos e não chegam na CETESB. Então, é como se você não tivesse enviado nada. A última situação que você deve prestar atenção é se por uma distração você enviou algum documento incorreto e aí a CETESB te enviou uma informação de documento recusado ou coisa parecida, ou a CETESB solicitou alguma complementação e você recebeu essa informação de que é necessário complementar documentos. Neste caso, é aberto um novo prazo para que você providencie o novo envio desse documento ou complementar a informação. E se você perder este prazo, não tem prorrogação de prazo para complementar a solicitação de documento no portal e-ambiente. Por quê? É tudo via sistemas e as agências não têm como ajustar estas datas manualmente. Se você perder o prazo, o processo realmente é cancelado e você vai ter que começar tudo de novo. Eu imagino que começar tudo de novo seja até mais fácil, porém, se o interessado pagou o boleto da taxa de análise e o processo foi cancelado e você terá que fazer tudo de novo, fica um pouco mais complicado, pois ou você vai ter que pedir uma restituição de taxa, e isso demanda um tempo de espera que não é pouco.
ou você vai ter que justificar para o órgão ambiental um pedido de reabertura de processo e colocar todos os argumentos cabíveis e possíveis para que ocorra essa reabertura via sistemas e você consiga dar continuidade. Mas eu te alerto que é burocrático e mesmo que você consiga, o desgaste é grande. Portanto, vale a pena prestar atenção nos prazos e ficar atento aos e-mails e comunicados para atender a ambos, o seu cliente interessado no processo e o órgão ambiental. Parece óbvio falar isso, mas quem trabalha nessa área de consultoria ambiental deve servir como uma ponte, um intermediário entre o cliente, aquela pessoa interessada no processo de licenciamento ou autorização, e o órgão ambiental. Você tem que dar suporte e responder tanto aos interessados como ao órgão ambiental e deve entender as demandas dos dois lados. Por isso, estudar bem, estar atualizado com os procedimentos do órgão ambiental e explicar e manter informado o interessado sobre as demandas e as necessidades do órgão ambiental faz parte do escopo de atividades de um bom consultor, para manter os dois clientes, o interno e o externo, satisfeitos e bem atendidos. Manter um bom relacionamento com o órgão ambiental também é importante. Fazer contatos, procurar conhecer o pessoal da agência ambiental é bom também para o caso de precisar esclarecer dúvidas, pedir ajuda, dentro da legalidade das situações. Estar ciente que o funcionário do órgão ambiental está lá para te ajudar e não para atrapalhar o andamento do seu processo é fundamental para manter a transparência e a cordialidade entre as pessoas. E saber se relacionar é um ponto fundamental do ser humano. Eu tenho um processo que não é digital. Como eu faço para anexar os documentos que foram solicitados? Por exemplo, o relatório de monitoramento de plantio. Eu tenho um processo digital. Como eu faço para ver ele? Como eu sei a validade de uma licença? A gente fica muito satisfeito com a interação das pessoas, onde a gente pode tirar dúvidas e esclarecer sobre os processos de licenciamento no órgão ambiental do estado de São Paulo. Atualmente, nos órgãos públicos, por conta da pandemia, a maioria não está prestando atendimento ao público em geral. No caso do órgão ambiental, o governador do estado decretou que a CETESB é um órgão de serviço essencial, portanto, não pode paralisar as atividades. Então, apesar de não ter atendimento presencial, todas as agências da CETESB no estado estão funcionando. Com pessoal reduzido, sim, mas funcionando internamente. O que acontecia normalmente era que, se você quisesse entregar um relatório de monitoramento de plantio, era preciso fazer o agendamento e ir na data e horário marcado para fazer a entrega desse relatório. O jeito correto de substituir esta visita é enviar o relatório através dos correios com AR. O AR funciona como um protocolo de recebimento, então serve de comprovante de que você enviou o relatório de monitoramento, pois o AR que será devolvido a você pelos correios conterá as datas de envio e recebimento pela CETESB e o nome e até às vezes a assinatura do funcionário que recebeu a sua correspondência. Mas daí você pode estranhar o envio para um processo que não é digital. Pois é, como você deve saber, e se você não sabe, não tem problema nenhum nisso. Os processos digitais entraram no ar em 2017. E antes desta data, todos eram físicos e mesmo hoje, muitos ainda não se transformaram em processos digitais. Alguns processos de renovação de licença precisam ser consultados fisicamente e muitos processos de retificação de área de reserva legal e autorizações florestais antigos, eu mesmo vi processos de averbação de reserva legal de 1978, 1979. Esses processos ainda são consultados por interessados e pelos próprios técnicos da CETESB ainda hoje. Por exemplo, alguns TCRAs ainda não estão cumpridos, mesmo que tenham se passado mais de 5 anos, por diversas, inúmeras razões. Pode ser por uma alteração de área, pode ser por um plantio na modalidade
SAF, sistemas agroflorestais, que demandam 20, 30 anos para sua completa efetivação. Podem ocorrer sinistros diversos nas áreas de plantio que impedem a completa regeneração ou recomposição da área. Enfim, ainda é necessário o envio de relatórios técnicos de monitoramento de TCRA, pois o órgão ambiental ainda não pôde proceder à vistoria para dar o termo como cumprido. Eu vou aproveitar e já responder a segunda pergunta, que é sobre o processo digital. Não ficou claro se a pessoa que perguntou é interessada no processo ou apenas tem interesse em ver o processo. Então, a gente vai ter que explicar as duas situações. Se for uma pessoa interessada no processo, para ver o processo, basta fazer o login no portal e-ambiente, localizar o processo na opção busca de processos, se não entrar automaticamente no processo que ela quer, e ir na aba de anexos para ver o que o processo contém. Lembrando que o login no portal e-ambiente é diferente do login no portal de licenciamento ambiental, o PLA da CETESB. Mas pode acontecer também de ser uma pessoa estranha ao processo, como por exemplo um consultor que quer ver o que tem no processo porque a pessoa interessada no processo quer trocar de responsável técnico. Daí a melhor maneira é fazer o login no portal e-ambiente, localizar a busca de serviços e clicar na opção pedido de vistas, agências. Lembrando que para isso você tem que saber previamente o número do processo na plataforma, escrever a justificativa do pedido de vistas, escolher a agência que é responsável por este processo, ler e clicar na declaração de responsabilidade e enviar o seu pedido de vistas. Quando a agência responsável pelo processo receber esta solicitação, a sua solicitação, ele vai ver se a sua justificativa pode ser aceita e, se tiver tudo em ordem com o processo e com a sua justificativa, vai liberar o conteúdo para você por 10 dias corridos, que é o prazo regulamentar para esse tipo de solicitação. Essa situação de ser uma pessoa estranha ao processo também pode ser para o caso de um cidadão reclamante de alguma situação que quer ver se o objeto da reclamação está falando a verdade, por exemplo, ou quer saber qual foi a análise do órgão ambiental sobre o assunto. Enfim, se o processo não estiver com selo de sigilo, sendo público, o processo pode ser visto por qualquer pessoa que assine a declaração de responsabilidade. E falando em processos públicos, eu vou aproveitar o gancho e responder a terceira pergunta, que é sobre a validade da licença. Eu imagino que a pessoa perdeu a licença e não sabe onde é e para quem perguntar. E de cara, a primeira coisa que ela faz é ligar para a agência ambiental e perguntar quando vence a licença. E não tem problema nenhum nisso. O órgão ambiental está lá para isso também. Mas, se você foi abordado sobre esse assunto e não quer ligar para a CETESB, você pode pesquisar no próprio site da CETESB, clicando no link Licenciamento Ambiental, Roteiros e Informações, e no menu do lado direito, em amarelo, localizar a opção Licenciamento no item Consulte o andamento do seu processo. Você vai precisar de uma dessas informações: o número da SD, o CNPJ, a razão social, o endereço ou o CEP. E se houver uma licença com o dado que você inseriu, essa licença será mostrada. Lembre-se que nessa consulta não é preciso inserir todos os dados solicitados, pois se algum dado estiver incorreto, o resultado pode ser nulo. E daí dá para imaginar que o site está com erro, enfim. Eu sempre indico que você insira um dado que não tem como errar, como por exemplo o número do CNPJ, pois ele é único. Já imaginou escrever o nome com I ou com Y, Z ou S, ou até mesmo C cedilha ou 2 S? O sistema pode não entender e não faz a devida correspondência, entendeu? Aí se aparece um resultado nulo, você vai dizer que o sistema está com problema. Então, é muito mais fácil você colocar um dado que você tem certeza, o número do CNPJ, que se tiver uma licença emitida com esse número, ele vai aparecer ali. Note que nessa opção de licenciamento tem também as opções de intervenção e infração.
Quando você clica na opção de intervenção, o link leva para o portal de licenciamento ambiental. Mas quando você clica em infração, ele mostra um aviso de que os dados não contemplam as infrações por AIA, o auto de infração ambiental da Polícia Ambiental, nem demonstram recursos interpostos, mas permite que você faça uma busca por CNPJ, razão social, endereço e CEP das infrações cometidas e aplicadas pela CETESB. Eu tenho uma dúvida sobre um documento que foi solicitado. Como é que eu posso esclarecer? Como é que eu posso tirar essa dúvida? Consigo falar com algum técnico? Eu enviei os documentos, mas eles foram recusados. Como é que eu faço para saber o motivo? Estão me pedindo para atender às exigências técnicas da licença que eu estou renovando. O que quer dizer isso? As plantas precisam ser assinadas? Vamos a mais uma rodada de perguntas e dúvidas sobre licenças ambientais emitidas no estado de São Paulo. É normal que a gente envie os documentos através do portal e-ambiente e a gente tenha confiança de que está enviando os documentos corretamente, mas pode ser que não seja aquilo que o órgão ambiental está precisando, ou ele tenha detectado que algo não estava de acordo com o que foi pedido. Antes da implantação do processo digital, o atendimento era presencial. E quando surgia alguma dúvida, era possível contestar na hora e até mesmo falar com algum técnico para esclarecimentos. Atualmente, nesses tempos de pandemia, nem mesmo ir até o órgão ambiental é possível. Se ficou alguma dúvida sobre algum documento, nós temos que saber em que fase do licenciamento está acontecendo isso. Se for no momento do checklist de documentos, ou seja, a primeira checagem dos documentos antes dele virar um processo digital, significa que esses documentos ainda não se tornaram um processo virtual, um processo digital. Portanto, ainda está na fase de verificação documental. E, caso não haja nenhuma explicação no corpo do e-mail solicitando que você deva inserir os documentos para o checklist, eu recomendo que você entre em contato com a agência ambiental. Como eu já falei anteriormente, as agências da CETESB estão funcionando internamente. E pergunte para quem atender se é possível tirar essa dúvida, esclarecer essa dúvida. Por outro lado, se já tiver passado dessa fase e os documentos já tenham se tornado um processo digital e houve uma solicitação de complementação de informação, é muito provável que seja da área técnica do órgão ambiental e o técnico responsável esteja em dúvida sobre algo. Da mesma maneira, eu recomendo, ligue para o órgão ambiental e tente entrar em contato com o responsável pela análise, com o técnico responsável pela análise. Caso este técnico não esteja trabalhando presencialmente, solicite o seu e-mail e tente esclarecer a sua dúvida. Nada funciona melhor do que o bom e velho relacionamento, não acha? Já vou emendar a resposta da segunda questão, visto ser praticamente a mesma situação. Como eu já citei em outros vídeos, existem vários motivos que podem acarretar na recusa de um documento. Documentos vencidos, sem assinaturas, documentos nada a ver, documentos incompletos, ilegíveis, enfim. E também já citei que algumas vezes o motivo é tão óbvio que nem sempre a pessoa que conferiu o documento explica o porquê de ter devolvido o mesmo. Eu reforço que antes de enviá-los, verifique se estão legíveis, na ordem correta, na posição correta, se estão todos devidamente assinados. No caso do MCE, é preciso também a rúbrica. Se eles estão todos completos, como por exemplo, as matrículas frente e verso e com a validade. E se não foram enviados documentos de outro processo ou de pessoas que não fazem parte do mesmo. Já aconteceu de eu fazer a conferência de um documento e encontrar o documento da Maria no processo do João. Isso acontece. E, se não for nada disso, entre em contato com a agência e esclareça, pois o intuito de todos é sempre o bom atendimento e a correção dos problemas da melhor forma possível. Se as plantas precisam ser assinadas, eu creio seja uma resposta meio óbvia, né? E a resposta é que sim, precisam estar assinadas.
A explicação é que uma planta ou um laudo técnico ou um parecer sempre devem ser assinados pelo técnico responsável pela elaboração, pois isso indica um comprometimento deste técnico com o trabalho apresentado e condição de emissão da ART, a anotação de responsabilidade técnica do técnico, pelo seu conselho de classe. E no caso das plantas, também deve ser assinado pelo proprietário ou responsável legal do empreendimento, pois prova que este pelo menos viu o documento e a assinatura comprova que o proprietário ou responsável legal pelo empreendimento aprova a apresentação do trabalho técnico deste profissional e concorda com o prosseguimento do processo. Mas você sabe o que é o responsável legal do empreendimento? Em palavras resumidas, é a pessoa física designada em estatuto, contrato social ou ata incumbida de representar ativa e passivamente nos atos judiciais e extrajudiciais a pessoa jurídica. E já que estamos falando em definição de pessoas, o responsável técnico é a pessoa física legalmente habilitada para conduzir serviços ambientais específicos, por exemplo, um gestor de áreas contaminadas, e representar o responsável legal perante o órgão ambiental e, eventualmente, o poder judiciário. Quando você é contratado para fazer determinado estudo para um empreendimento com potencial poluidor, você assina como responsável técnico daquele estudo. E é uma tarefa de grande responsabilidade, pois o responsável técnico pode, inclusive, ser responsabilizado em caso de prestação de serviço de informação falsa ou enganosa. Quanto às exigências técnicas, a gente pode traçar uma equivalência, um sinônimo: condicionantes. O que é uma condição? É assim: se isso não tiver assim, ou se isso não for instalado, ou se isso não for retirado, não tem como conceder o que você precisa. As condicionantes ou as exigências técnicas são as condições mínimas necessárias para atendimento pelo órgão ambiental. Por exemplo, se o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, vencer no intervalo entre uma licença de operação e o momento da renovação, o órgão ambiental pode colocar como exigência técnica da renovação que o novo AVCB seja apresentado no momento da renovação de licença. Vamos citar em datas isso. Você tem uma licença válida até outubro de 2023. E o AVCB vence em fevereiro de 2022. Você sabe que a renovação da sua licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias. Então, muito provavelmente, você já terá renovado o AVCB. E, quando for apresentar os documentos da renovação, uma das exigências técnicas será a apresentação deste novo AVCB entre os documentos. Também pode ser uma exigência de controle. Por exemplo, numa grande concreteira, é normal ter muita poeira e uma grande área livre para a circulação de carros e caminhões. Para evitar esse incômodo causado pela poeira, que pode afetar pessoas e empresas vizinhas, é recomendado pelo órgão ambiental que o pátio de circulação de veículos esteja sempre úmido para evitar levantar poeira. A quantidade de itens de exigência técnica é variável e vai de cada empreendimento. Portanto, para atendimento dessa apresentação, convém ter a licença a vencer em mãos, localizar a relação de exigências técnicas e transcrevê-las numa folha à parte para numerá-las e informar se foi cumprida ou atendida. Por exemplo, exigência técnica 1, atendida. Exigência técnica 2, apresentado novo AVCB em anexo. Exigência técnica número 3, atendida. Exigência técnica número 4, atendida. Anexo fotos e assim por diante. Esse formato de relatório ele pode ser adaptado conforme as necessidades de cada um. Não tem um padrão, mas tem que ser enviado alguma resposta, pois o atendimento às exigências técnicas é obrigado para poder passar para a próxima etapa do licenciamento. Portanto, não pode ser negligenciado.
Em outras palavras, quando você observar que na licença constam exigências técnicas, procure enumerá-las e demonstrar ao órgão ambiental que estas foram cumpridas. Assim, seu processo de licenciamento ambiental não fica parado aguardando complementação e o seu cliente não perde dinheiro tendo o processo paralisado e você pode atender mais clientes como consultoria. Meu cliente ampliou a área construída do empreendimento ou instalou novos equipamentos. Eu preciso comunicar ao órgão ambiental? Alguém avisou meu patrão que tem gado na APP, ou na reserva legal, ou em fragmento de vegetação nativa. Qual é o problema nisso? Qual a diferença entre poda e corte de árvore isolada? A gente fica muito satisfeito com o interesse das pessoas nesse assunto de meio ambiente e licenciamento. Se a atividade do empreendimento está sujeita ao licenciamento ambiental, é sempre bom prestar atenção no aumento de produção e nas ampliações de área que podem acontecer. Se, durante a vigência de uma licença, acontecer do empreendimento ampliar ou adquirir novos equipamentos que impactem no aumento de produção, esse fato deve ser comunicado ao órgão ambiental através de novas licenças de ampliação ou novos equipamentos. Você deve solicitar no PLA, no Portal de Licenciamento Ambiental, a LP, a LI e a LO, na modalidade de ampliação, e informar quanto que é essa ampliação em metragem quadrada ou incluir os novos equipamentos no MCE, o Memorial de Caracterização do Empreendimento, para que essas informações sejam analisadas pelo órgão ambiental e para que este emita as respectivas licenças. Quando acontecer de vencer a licença de operação principal do empreendimento e havendo outras licenças intermediárias, todas essas informações serão compiladas e será emitida uma nova licença atualizada com as áreas ou com os novos equipamentos inclusos. Um detalhe, mesmo que não haja inclusão de novos equipamentos, mas troca por equipamentos mais potentes, desde que impactem no aumento de produção, isso também é objeto de licença por parte do órgão ambiental, ok? Para que a gente possa responder a essa pergunta sobre gado, a gente tem que entender alguns conceitos da parte verde do licenciamento. APP é a Área de Preservação Permanente e é uma área protegida por lei que demanda autorização para sua exploração econômica ou utilização. Normalmente são as beiras de curso d'água. Reserva legal é uma porcentagem da propriedade que deve ser conservada e preservada com vegetação nativa e que não pode ser utilizada, pois tem a função de proteger o bioma nativo do local. E o fragmento de vegetação nativa é uma porção de mata nativa que pode existir numa propriedade rural que contém traços do bioma da região, do bioma original da região. Pelas definições que eu acabei de falar, pode-se notar que trata-se de partes de uma propriedade que tem itens de preservação de bioma, área ou água. No caso da pergunta, o fato do gado estar nestas áreas é um risco para a preservação desses locais. Portanto, é objeto de vistoria frequente pela Polícia Ambiental do Estado, para que o dono do gado mantenha esses animais afastados ou com acesso restrito a essas áreas, para que não coloquem em risco a sua preservação. Caso contrário, se forem encontrados animais nessas áreas, o proprietário estará sujeito às sanções cabíveis, como multa e, em casos extremos, até a apreensão desses animais. Para não correr esse risco desnecessário, manter as cercas das divisas sempre em boas condições, fazer carreadores para o gado acessar as beiras d'água ou ter bebedouros para os animais sempre à disposição é sempre importante. Não permitir que este gado invada fragmentos de mata, pois com o seu pisoteio danificam esses fragmentos, preserva a flora local. Mantém o banco de mudas de árvores nativas intacto e evita ações punitivas ao proprietário dos animais. A última questão é sobre poda e corte.
Poda é o corte dos galhos das árvores, desde que preserve o tronco principal, vedado a poda drástica. E o corte é literal, é o corte do tronco principal da árvore. O corte de árvores nativas isolados é permitido, desde que justificável e em determinadas situações que a lei permite. A autorização é emitida pelos municípios sobre algumas situações e, em caso de não haver essas condições, essas situações, a autorização é emitida pelo Estado. A poda não precisa de autorização pelo Estado, mas é aconselhável consultar a Prefeitura Municipal nas áreas urbanas, pois sempre tem legislação específica para esses casos. E no caso das áreas rurais, consultar a Polícia Ambiental para orientação e prevenir sanções. Por exemplo, caso você tenha uma árvore na sua rua que está precisando de poda, precisa ver na prefeitura se a prefeitura tem alguns podadores cadastrados. Precisa ver se precisa da autorização para a poda e, principalmente, precisa ver quem ou para onde devem ser levados as sobras da poda, os galhos e as folhas, para que não fiquem largados na rua. Normalmente, quando a prefeitura municipal tem cadastro de podadores, de cortadores, estes mesmos cortadores recolhem as sobras da poda e os levam para um local próprio para seu descarte. Por isso a necessidade de verificar com a prefeitura qual o procedimento correto a ser adotado. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Até breve!